E aí, pessoal, tudo certo? Estamos então de volta aqui com os vídeos do canal. Fiquei aí 1 ou 2 semaninhas sem postar, em função do mini curso também, que eu estava lecionando, né, e que terminou na segunda. Porém, ainda temos também a gravação do curso, então, em parte, quem quiser, né, fazer a inscrição para ver a gravação é possível também. E está na comunidade, na parte da comunidade, o link para esta gravação. Tudo certo? E foi bem interessante, né? Um mini curso. Algumas pessoas daqui participaram também. Então agradeço aí, todo mundo esteve presente. Né, os que também querem depois fazer a inscrição e tudo mais. E posteriormente, daqui a talvez mês que vem ou no outro, também vou fazer mais outro mini curso com outro assunto, etc. Dessa vez foi filosofia da música em Nietzsche, Wagner e Schopenhauer. E, né, posteriormente, será naturalmente outra temática. Dessa vez, então, resolvi trazer para vocês uma série de vídeos. Eu vou fazer aí uns 4 ou 5 vídeos sobre um filósofo específico, que é o Shaftesbury, que é um filósofo inglês e que considero bem interessante para a gente, primeiro pela raridade, segundo a qual ele é abordado. Então, praticamente a gente não vê, né, principalmente no Brasil, o pessoal falando dele, nem da academia, nem no YouTube e tal, né? O máximo que vocês vão encontrar é uma biografia dele, né, e tudo mais, ou uma discussão superficial das ideias, mas não alguém entrando dentro da obra e explicando algumas questões e tal. E isso é interessante, ou seja, o fato de que ninguém fale tanto dele, porque ele é um filósofo considerado, pelo menos em parte, né, um continuador do estoicismo, só que no caso na Inglaterra. Então, ou seja, a gente vive, né, um período onde o pessoal está discutindo estoicismo, etc., mas vocês veem que geralmente o pessoal se volta mais aos estoicos antigos mesmo, né, Marco Aurélio, Epicuro, Epicuro não, Epicuro enfim, né, o mais voltado ao hedonismo e tudo mais, né, e sua escola, né, o epicurismo. Mas, enfim, né, o pessoal retoma outros filósofos estoicos, né, Sêneca e daí em diante, né, e esquece dos modernos, muitas vezes. E o Shaftesbury é um deles. Então, acho interessante trazer, eu não faço muita discussão sobre estoicismo no canal, mas já abordei indiretamente, né, alguns pontos, e dessa vez vou abordar então esse filósofo por causa da sua raridade e por causa também desse vínculo aí com o estoicismo, já que sabemos que também o estoicismo é interessante para a gente compreender alguns fenômenos modernos, algumas das questões que estão em voga ainda, e por que não, né, conhecer a opinião desse outro filósofo que trouxe isso e tentou, de algum modo, expressar isso mais modernamente do que outros. Então, o primeiro vídeo, que é, no caso, esse aqui, vou fazer sobre a relação dele com a questão do todo, que é interessante para os filósofos estoicos antigos, mas que então ele rememora e traz isso aí de uma outra forma. Os gregos foram, segundo o Hölderlin, né, o primeiro povo a pensar nesse todo de uma forma abstrata, realmente filosófica. O Hölderlin, no seu livro Império, ele coloca essa tese, que os gregos conseguiram fazer uma poesia muito interessante e depois é deles que nasce a filosofia em função dessa visão que eles tiveram de falar o todo, né? Eles têm um termo grego ou termos gregos específicos para isso, mas essa é a ideia fundamental, né? Que existiria esse todo, né? E que os indivíduos estão dentro de um todo, etc., né? E um todo que vai além da questão mística e metafísica, né? Um todo que pode ser pensado como natureza, digamos assim, né? Um todo natural. Então, isso aí separaria, para Hölderlin, os gregos dos demais povos, né? Em termos culturais enfim, né? Claro que muitas outras coisas se separam, mas esse ponto para Hölderlin é interessante justamente porque ele vai fazer com que seja quase que o passo final para eles entrarem dentro da filosofia. Então, para Hölderlin, sem isso não existiria a própria filosofia. Então, essa ideia que vem de dentro da poesia grega, na verdade, ela desemboca, digamos assim, na própria constituição inicial da filosofia grega, né?
E a gente vê então o Shaftesbury retomando isso aqui. Vou ler alguns trechos e ao mesmo tempo, né, discutir algumas questões com vocês. Não é ideia fazer um vídeo muito longo, mas passar por essas ideias básicas dele, principalmente nesse livro aqui, que é o Archmata, que a gente fala, né, no grego, mas que escreve Askimata no português. E a tradução disso é exercícios. Então, na verdade, o que o Shaftesbury está fazendo aqui, e é muito interessante do ponto de vista também filosófico, porque são solilóquios filosóficos que ele propõe nessa obra. O que são solilóquios? São conversas consigo mesmo, conversas na solidão, digamos assim, né? Então ele está como que filosofando consigo mesmo e se perguntando coisas. E aqui é um livro de juventude dele e ele já traça a partir dessas perguntas o norte filosófico que o guiará durante toda a sua obra. Então é interessante, inclusive o tradutor, ou enfim, quem organizou o livro, coloca várias notas apontando para o vínculo com as obras posteriores do próprio Shaftesbury. Então é interessante porque, né, a partir disso aqui também você tem uma ideia do que ele vai explorar mais para frente e daí em diante, né? E então é exercícios nesse sentido, ou seja, exercícios intelectuais, né, exercícios de perguntas, né, perguntas filosóficas que movem a gente como se fossem exercícios, digamos assim, preparações, vamos dizer assim, né? Não é uma tese fundamentada e uma tentativa de provar algo, né, de um modo, enfim, né, mais dogmático ou sistemático, mas sim uma tentativa de se fazer perguntas e colocar essas perguntas de modo que você consiga encadear, né, daí questões a partir dela e aprofunde essas perguntas, esses questionamentos, esses solilóquios. Muitas das perguntas, inclusive, ele deixa sem resposta. Ele simplesmente vai colocando um tanto de perguntas, assim, às vezes tem parágrafos no livro que são só de perguntas, né? E, enfim, isso é muito interessante. Aí, vamos então para uma pequena discussão sobre esse todo, tá? Que ele vai tratar no capítulo chamado Afecção Natural. Escreve esse capítulo na Holanda, apesar, né, de ser um inglês. E a época dele, tá, pessoal? Ele nasceu então em 1671 e morreu em 1713. Só para vocês terem uma noção aí da época, né? Então, é interessante que ele já coloca aqui. Isso para todas as criaturas, humanas ou não, que são ou totalmente irracionais ou que fazem o uso comum da razão, que não contempla a natureza e não considera o todo. Ou seja, aqui ele já cita a palavra todo, né? O que ele é, como é governado, por quais leis, se é uno ou simples, fixo ou constante, igual a si mesmo, propositadamente sábio e bom. Consideramos então como ficam as coisas para uma criatura que é desta maneira, desta outra maneira, racional em seu grau mais elevado. Então ele está basicamente aqui introduzindo essa ideia do todo e dizendo, tá, então vamos já pressupor que existe esse todo. E nessa medida, porém, esse todo ele pode ser pensado para as criaturas que ele coloca como irracionais, mas como ele, ou seja, como ele afeta essas criaturas e como elas vivem nele, mas existe esse outro questionamento. Como os seres que ele coloca, nós, né, como racionais, como a gente vai conceber esse todo? Né? Como a gente vai se colocar dentro dele? Será que a gente se coloca como qualquer outra criatura? Porque, pensem bem, os animais estão, ou mesmo as plantas, né, que estão vivendo em termos de simplesmente fruir a natureza tal como ela é, sem mais colocações, né? Ou seja, estão fruindo aquilo ali, a própria vida, sem as indagações, vamos dizer assim, das quais a gente é capaz, certo? E sem, naturalmente, esse conceito também de que estão dentro de um todo, né? Mas quando então temos a questão racional e daí em diante, a gente já pode se fazer essa pergunta. Ou seja, o que é esse todo? O que ele traz para a gente? O que essa ideia é capaz? E daí em diante. O Shaftesbury ele coloca aqui uma ideia, tá? Que ele parte de uma espécie de otimismo metafísico, com o qual eu propriamente não concordo. Tá? Esse é um ponto dele que eu não levaria à frente dentro do meu próprio pensamento filosófico, né? Que eu venho trazendo para vocês como filosofia egóica e daí em diante, mas que não deixa de ser um pensamento interessante. O que é esse otimismo metafísico? Inclusive, depois, acredito que acaba como que tendo a ver com o que a gente considera também dentro do Leibniz, né?
vocês pegarem Leibniz, vão ver que o Leibniz ele tem uma teodiceia e uma metafísica que propõe justamente a ideia do otimismo. Tanto que o Voltaire, em seu livro Cândido ou Otimismo, justamente critica o Leibniz por isso, né? Para falar como que, basicamente, né? Não que ele fale isso, mas a ideia central é assim, como que o Leibniz pode ser tão inocente a ponto de achar que o mundo é o melhor dos mundos possíveis. Né? Schopenhauer, mais séculos à frente, também vai fazer essa crítica, dizendo assim, tá, Leibniz acha que o mundo é o melhor mundo possível porque Deus o criou. Então Deus, como todo-poderoso e bom, etc., ele só poderia criar o melhor dos mundos possíveis. Mas o Schopenhauer se indaga o seguinte, tá, mas Deus também criou a possibilidade da criação do mundo, ele não criou só o mundo. Ele criou a possibilidade da criação. E se ele criou a possibilidade, ele poderia ter criado também um mundo melhor. Então o Schopenhauer meio que entra, né, já com a sola do pé e fazendo essa questão, né? Tá, porque o Schopenhauer descoloca isso, né? Será que o mundo é bom? Será que o mundo é mau? Etc. Ele já parte de uma visão pessimista. Mas é interessante que ele volta ao Leibniz e faz essa crítica, né? Ou seja, quem cria o próprio mundo também cria a possibilidade da criação do mundo. Essa é a questão do Schopenhauer, que é muito interessante. E quando a gente volta então ao Shaftesbury, ele tem esse otimismo cosmológico também, que é um otimismo metafísico cosmológico, né? Ou seja, esse todo ele está como o melhor todo possível, vamos dizer assim, né? Usando essa linguagem leibniziana para interpretar o Shaftesbury. Ele deixa isso claro aqui nesse livro, né? Então, assim, o meu ponto sobre isso basicamente é, eu não concordo com a questão, naturalmente, metafísica, etc., né? Dessa vinculação com esse todo em função da questão metafísica, desta, vamos dizer, quase essa teodiceia Shaftesburyana, né? Que até a Odisseia a gente usa mais para o Leibniz, mas por que não podemos, né, usar esse nome aqui no Shaftesbury? Porém, se a gente pensa também que existe esse todo, né, e esse todo natural, vamos dizer assim, agora sim, saindo da metafísica e concebendo esse todo de um modo mais físico mesmo, né, e a gente pensa, na verdade, na amoralidade da natureza, ou seja, que, na verdade, então, esta discussão ela está para além do bem e do mal, para usar uma linguagem nietzschiana. Então, não caberia a nós, numa linguagem moral, querer dizer, seja como Leibniz ou Shaftesbury, né, que o mundo é bom, ou como Schopenhauer, que o mundo é ruim. Não, na verdade, esses conceitos eles são muito limitados perto dessa amplidão do todo, vamos dizer assim, e da amoralidade fundamental da natureza. Então, para a natureza, ela não está trabalhando com isso, entende? Bem e mal aí. É nós que estamos impondo isso a ela, né? Querendo julgar, ou não, o mundo é bom ou ruim, a vida é boa ou ruim. A gente faz essa avaliação moral, mas ela é sempre muito parcial, né? E porque não muito subjetiva. Ela depende do nosso ânimo também. Se você vivesse uma vida inteiramente feliz, você vai falar, não, eu estou o melhor do mundo possível. Se você viveu uma vida horrível, você vai falar, não, eu estou num mundo horrível, né? Então, e claro, você pode se elevar, né, a um nível conceitual e tentar, por ele, né, balancear isso aí. Mas mesmo assim, imagine, um indivíduo, será que ele pode julgar o todo? Essa é a minha questão. Moralmente, né? Então, essa é a minha crítica a esse ponto e por isso eu acho que essa questão está além, né, justamente de se tratar se é bom ou esse todo é bom ou ruim. O que eu acho interessante é a gente trazer essa ideia do todo, seja ela a ideia estoica, seja ela do Shaftesbury, seja ela dos filósofos modernos em geral, que também trazem parcialmente essa ideia, e conceber isso por esse lado um pouco mais realista, vamos dizer assim, e segundo essa moralidade fundamental da própria natureza. Então, basicamente é isso, né? Vamos continuar aqui. Shaftesbury. A natureza oferece uma recompensa àquelas criaturas que, mesmo irrefletidamente e inconscientemente, perseguem a intenção e desígnio natural, pois no perseguir mesmo a criatura preserva a si mesma em seu estado mais perfeito. Poderia a mesma natureza e soberana sabedoria do todo ter dispensado a criaturas sapientes e racionais menos felicidade e bem pela correta e devida afecção pela natureza e pelo todo? Mas o que é isso que chamamos de correta e devida afecção pelo todo? Consideremos o que ela é, ao que essa suposta relação, se verdadeira, nos obriga. Então veja aqui aquilo que eu estava falando, que ele coloca questionamentos, né? Então esse trecho aqui já tem duas perguntas, né?
Ele vai se colocando ali em sequência. Ou seja, mas o que é isso chamamos de correta e devida afecção pelo todo? Então aqui ele vai trabalhar, na verdade, isso. Ou seja, esse sentimento, ou esta afecção, ou esta relação mais generalista que nós temos com isso que chamamos de todo. Então, é interessante que ele una isso à questão também estoica, e porque não cínica, os cínicos tinham isso, né? Que, ou seja, você tem que, os cínicos antigos, né? Os gregos, você tem que viver segundo a natureza, ou seja, de acordo com a natureza. Pois os estoicos pegam isso também, mas segundo uma outra ótica, né? Que não é necessariamente a cínica, certo? E aqui ele traz isso e junta com essa ideia do todo de como viver, né? Vamos dizer assim. Então, a natureza oferece uma recompensa àquelas criaturas que, mesmo irrefletidamente e conscientemente, perseguem a intenção e desígnio natural. Então, ele está colocando isso aqui, porque ela... Então, ele liga isso à questão da autoconservação. Então, aquele que está perseguindo essa finalidade, ele está se autoconservando, então ele, ao mesmo tempo, está sendo como que recompensado, né? Porque ele está buscando aquele próprio desígnio. Então é interessante que ele vai trazer essa ideia aqui de viver segundo a natureza também, né? E isso tem tudo a ver com as também modernas discussões estoicas, né? Outro trecho que é interessante aqui: segue-se que devo, de alguma maneira, me reconciliar com todas as coisas e nunca detestar ou repelir algo que exista no mundo. Isso é muito interessante, né? Por quê? Porque, ele, na verdade, ele traz uma ideia seguinte, de que esse todo que foi criado, né, seja por Deus ou seja por, enfim, se criou, seja o pensamento que a gente traga como, né, anterior à questão física em geral, né, como isso deu o início do universo, etc. Não é essa a discussão aqui. Isso está criado de algum modo, ou gerado de algum modo, que você tem leis físicas, certo? Você tem, digamos que assim, entre aspas, uma sabedoria que está implícita nisso. Não é uma sabedoria no sentido humano, né? Mas, digamos assim, existem limites ali, e limites segundo os quais tudo se conserva, ou tudo se expande de acordo com aquelas determinadas leis, né? Que podemos chamar também de espécie de leis do poder, né? No sentido de que as coisas estão, cada uma, buscando o seu próprio poder, né? Estão expandindo a sua força sobre as outras, né? Principalmente no mundo animal, humano, etc., né? Então, quer dizer, isso aí a gente não criou, isso aí é algo que já está dado, a gente nasce e está dentro disso, né? Então, o que o Shaftesbury está falando é que, primeiro, né, você deve aceitar esse todo, e isso é um pensamento que eu já trouxe para vocês também no canal, ou seja, não tem como você simplesmente renegar o todo, né? Senão você vai viver, primeiro, infeliz e, segundo, vai viver sempre ressentido, porque você nunca vai conseguir sair dessa esfera, desses limites que você tem. Você nunca, por exemplo, vai ter uma asa, né? Você é um ser humano, você não é um pássaro. Então, quer dizer, imagina se você a vida inteira ficasse pensando que você queria ser um pássaro e não é, né? Então, basicamente isso. Esse todo ele te impôs determinados limites. E a primeira coisa, inclusive é um pensamento estoico, né, é entender esses limites e aceitar isso, de algum modo. O que é muito importante, né, para o desenvolvimento pessoal e para a felicidade geral do sujeito e daí em diante, né? E aí ele termina nisso, né? Nunca detestar ou repelir algo que exista no mundo. Claro que isso aqui também já é um pensamento exagerado, né? Mas se a gente pensar no cerne do que ele está querendo dizer aqui, é interessante. Por quê? Porque tudo que acontece, acontece necessariamente. Certo? A lei causal do mundo, ela está trazendo essas coisas que chegaram até você, a você. Por exemplo, esse vídeo que você está vendo agora, veio a você a partir de todas as causas e efeitos do seu dia que acabaram fazendo com que você clicasse no vídeo e entrasse aqui. Ou seja, ao invés de simplesmente ficar de mal com tudo que acontece na vida, por que não simplesmente, como ele está dizendo aqui, né, reconciliar-se com as coisas, inclusive com as coisas negativas da própria vida, né? Isso traz o que a longo prazo, se a gente pensar em termos psicológicos agora, uma leveza muito maior para a vida, certo? E porque é isso, o indivíduo ele vai viver mais sem ressentimentos, certo? Então, essa perspectiva, seja ela pautada em pontos metafísicos ou pautada apenas uma observação mais real do mundo, né, no todo, segundo uma visão mais naturalista, é interessante, certo? E agora aqui, o último ponto que eu selecionei nesse capítulo aqui para vocês, que é tudo
que é o todo, aliás, né, que ele está falando, continua falando um pouco do todo, e fala, na verdade são 2 pontos, tá, rápidos. Desculpa. Eis a província do homem verdadeiramente sábio e consciente das coisas humanas e divinas, que sabe como submeter todas as afecções à regra e ao governo do todo. Então, basicamente, ele está falando, tá? Você tem as suas afecções, mas se você colocar elas em consonância com determinados limites que estão estabelecidos nessa natureza, digamos assim, e em você também, que é a natureza, né, você vai, então, ser mais sábio, né? A regra e o governo todo, que sabe como acompanhá-lo com a mente inteira, a suprema e perfeitamente razão do universo. Isso é viver de acordo com a natureza, é seguir a natureza, é reconhecer a deidade. Então ele traz essas questões aqui e une isso à questão da natureza, certo? E com a questão que eu tinha falado com vocês, que é seguir a natureza, né? Isso é muito interessante. Ou seja, ele traz essas 2 questões e coloca uma do lado da outra, ou seja, o todo, mas para você aceitar esse todo, você tem que também estar seguindo a natureza de algum modo, né? A sua própria natureza e a natureza no seu sentido mais generalista, vamos dizer assim, né? Então, é um pensamento muito interessante desse ponto de vista também, estoico, do estoicismo. E o último ponto que eu queria trazer para vocês, das coisas que são, algumas dependem de nós, outras não. Isso é tudo que importa. Nada importa além disso, tudo depende. E exige esforço, cuidado, disciplina. O desprezo pelas coisas que não dependem de nós. Isso aqui é um pensamento que é recorrente se a gente pegar hoje dentro das vias estoicas, vamos dizer assim, de quem divulga o pensamento estoico e daí em diante. E aqui está bem claro no Shaftesbury e ele vai dissecar isso um pouco no restante do capítulo. Ou seja, essa ideia de que você tem que ter uma certa medida de desprezo pelas coisas que não dependem de você. Por quê? Porque o que não depende não está sob seu controle, de algum modo. O que você pode fazer realmente por aquilo ali? Então, para que você vai se preocupar tanto, né, com aquilo? E com isso a gente, né, vem dessas questões mais antigas do estoicismo e chega nessas questões que estão um pouco mais em voga aí dentro dessas questões estoicas atuais. Tudo certo, pessoal? Então, qual a relação disso com a filosofia que eu vim trazendo aqui para vocês? São pontos que eu acho interessantes dentro do estoicismo. Então, claro, tudo que a gente pode englobar para dentro da nossa visão, que vai nos trazer uma visão um pouco mais realista, e que vai nos ajudar também a bem viver, né, deve ser aceito, né, e não deve ser excluído simplesmente por pertencer a outra coisa, ou um grupo, ou etc. Né? A gente tem que ficar sempre ficar sempre atento às coisas que são interessantes e que outros autores também tragam, mesmo que não sejam autores de um cunho, por exemplo, totalmente realista, como é o caso do próprio Shaftesbury, né? Que ele traz essas questões metafísicas, etc., mas ao mesmo tempo tem um olhar aguçado também para as relações psicológicas, para a natureza em geral e daí em diante. Então achei interessante começar essa série sobre ele com esse ponto e deixem seus comentários, o que vocês acham disso, se faz sentido ou não e tudo mais, e vou trazer aí posteriormente outros vídeos também sobre ele para a gente conhecer um pouco mais, né, desse filósofo. Que, por exemplo, o próprio Schopenhauer cita. Tá? Então, outros filósofos acabam citando ele. Eu conheci o Shaftesbury por textos esparsos dele e por outros autores que sempre o citavam, mas eu não encontrava muitos livros dele. Né? E esse é um dos livros que, então, eu tenho dele. E, como muitos dos autores que eu abordo aqui também citam ele, dentre eles o próprio Schopenhauer, é um filósofo também interessante para a gente ter aí ele como uma bibliografia, assim, né? Como essa fonte que foi muito interessante para outros filósofos. E, de fato, todos leram ele ali, inclusive os alemães, né? O Kant e outros filósofos, todos eles foram bastante influenciados por ele. O Shaftesbury, ainda que ele não seja tão divulgado hoje. Tranquilo, pessoal? Então, grande abraço a todos e até o próximo vídeo.